Olá, pessoal. Nesta oportunidade, vamos a começar o estudo das chamadas séries de potência e veremos alguns exemplos de funções que são representadas como séries de potência. Então, o que é uma série de potências? Uma série de potências em x menos a ou série de potências centrada no número a vai ser uma série de forma que tenha essa forma. Tá? Bem, aqui temos constante mais uma outra constante multiplicada por x menos a mais constante x menos a ao quadrado mais constante x menos a ao cubo. E assim continuarmos a uma soma infinita. Onde x vai ser uma variável e essas constantes C1, C2, Cn, C, até Cn, Cn mais 1 e assim continuar são chamados coeficientes da série. Agora, a soma da série de potências vai ser uma função, tá? E o domínio dessa função vai estar dado por aqueles x para os quais essa série de potência é convergente. Note-se que sempre existe pelo menos um número real no domínio da soma de uma série de potências, que vai ser o número a. Se a série de potências está centrada em a, então acontece que em x igual a a série de potências é convergente, porque fazendo x igual a encontramos seu valor seria, isto seria 0, 0, 0, encontramos z0. Vejamos alguns exemplos. Essa série de potências centrada em 0, ela converge, tá? Quando o valor absoluto de x é menor que 1. Isto porque essa série aqui é uma série geométrica, tá? E essa série diverge quando o valor absoluto de x era maior ou igual que 1. Então, o resultado aqui vai ser uma função com domínio dessa função, a soma da série de potências, o domínio vai ser o intervalo de menos 1 a 1. De fato, lembrar como era a soma de uma série de razão R. O resultado era A1 menos R. Mas isto é a mesma coisa que fazendo começar n a partir de 0, seria a r a n, n igual a 0, até infinito. Então, a soma dessa série de potências seria a função a seria 1, né, para esse caso, o r seria x, então seria 1 dividido por 1 menos x. Então, dessa forma, já estamos vendo um primeiro exemplo de uma função, que seria a função 1 dividido por 1 menos x. Essa função é representada como séries de potências x a n, mas isto é válido, essa igualdade é válida somente no intervalo de menos 1 a 1. Vejamos outro exemplo. Temos aqui uma série de potências centrada em 0 e que sabemos que sempre uma série de potências sempre é convergente no seu centro. Então, ela vai convergir em x igual a 0. Agora, se a gente considera um x qualquer distinto de 0, será que essa série, para esse x distinto de 0, vai ser uma série convergente? Então, para estudar a convergência, no caso de que x seja distinto de 0, vamos usar o teste da razão. Vamos a nomear, bem, o termo enésimo vai ser o n fatorial por x a n. Logo, o que temos que fazer é analisar esse limite. Bem, vemos o limite vai ser igual a que podemos
cortar n factorial, aquí ficaría n mais 1, y fica x en valor absoluto. Entonces, o límite de esa expresión cuando n crece limitadamente, claramente esa expresión va a crecer ilimitadamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión segundo o teste de razón? Es que esa serie va a ser divergente para cualquier valor de x distinto de 0. Por tanto, esa serie de potencias converge únicamente en x igual a 0. Ahora veamos otro ejemplo. Ahora tenemos una serie de potencias centrada en 3. Bem, ya sabemos que la serie va a ser convergente en su centro, o sea, en 3. Vamos a analizar para otros valores de x si la serie es convergente. Si esa serie de potencias va a convergir. Entonces, nuevamente vamos a usar el teste de razón. Vamos a considerar o enésimo termo de la serie, esa expresión, y analizamos el límite de ese cociente en valor absoluto. Sería esa expresión. Simplificando, obtenemos ese resultado, que es simplificado de esa manera. Y vemos que el límite es el valor absoluto de x menos 3. Ese sería nuestro L. Y que afirma el teste de razón es que si ese L for menor que 1, entonces a serie va a ser convergente. Mas valor absoluto de x menos 3 es menor que 1. Esto es equivalente a propiedad de números reales cuando x está entre 2 y 4. Y si OL for mayor que 1, a nuestra serie va a ser divergente. Más que valor absoluto de x menos 3 ser mayor que 1 es la misma cosa que x sea menor que 2 o x sea mayor que 4. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos de 2 a 4, aquí nuestra serie converge. Aquí converge nuestra serie de potencias. Ya para x mayor que 4 o para x menor que 2, la serie diverge. Y está faltando analizar qué acontece en x igual a 2 y qué acontece en x igual a 4, que vamos a analizar ahora. Entonces, eso es precisamente cuando o L va a ser igual a 1, en esos casos. Porque en ese caso, cuando o límite o L for igual a 1, va a ser cuando x es igual a 2 o cuando x es igual a 4. O teste de razón es inconclusivo. Entonces, tenemos que analizar separadamente cada uno de esos casos. No caso x igual a 2, ¿cómo ficaría nuestra serie? Ficaría 2 menos 3 a n, sería menos 1 a n, dividido por n, que está aquí. Más esto ya vimos, esa serie, vimos que era un ejemplo de una serie convergente usando o teste de serie alternada. O teste de serie alternada. Cuando x for 4, tenemos que nuestra serie resulta a serie armónica, que ya sabemos que es divergente. Por tanto, a conclusión es que esa serie es convergente cuando x está en un intervalo fechado en 2 y abierto en 4. O sea, a soma de esa serie de potencias va a ser una función cuyo dominio va a ser ese intervalo. Aquí tenemos otro ejemplo, esa serie de potencias llamada función de Bessel de orden 0. Y bien, queremos saber para qué valores de x esa serie de potencias va a convergir. Nuevamente vamos a usar el criterio de teste de razón. Esa expresión va a ser nuestro AN. Nótese que es una serie centrada en 0. Vamos a hacer o límite do valor absoluto de ese cociente
que simplificando fica esa expresión e o límite claramente cuando n crece ilimitadamente o límite es 0. Entonces estamos encontrando que el límite, sería el valor de L, es siempre menor que 1. Para cualquier que sea x, para cualquier valor de x. Por tanto, a conclusión é que o que afirma o teste da razón nesse caso, que essa série, para qualquer valor de x, essa série vai ser absolutamente convergente. Por tanto, vai ser convergente. Ou seja, neste caso, a soma dessa série de potências vai ser alguma função e essa função tem domínio todos os reais, porque essa série de potências converge para qualquer valor de x. Pronto. Entonces, esos fueron algunos ejemplos de series de potencias y y determinamos valores de x para los cuales tais series convergen. Ahora tenemos un resultado importante que afirma lo siguiente, que si a gente tiene una serie de potencias, existen tres posibilidades. Que a série converja unicamente no centro, é o exemplo que vimos aqui, né? O primeiro exemplo, não, de fato, é o segundo exemplo. Temos essa série que unicamente converge no centro. Depois, a outra possibilidade é que se essa série não converge unicamente no centro, então pode ser que a série converja para todo número real. Que como ejemplo podemos ver aquí un caso, el último ejemplo que acabamos de ver. Y a tercera posibilidad, si no acontecer ni a primera ni a segunda, necesariamente debe acontecer a tercera, que afirma que debe existir un número positivo, tal que a serie de potencias converja en ese intervalo, o sea, que converja cuando x está entre a menos r y a más r, y que diverja cuando x está en ese intervalo, o sea, de menos infinito a t a menos r reunión a más r a t más infinito. Ese número r que está siendo garantido su existencia en esta afirmación llámase de rayo de convergencia. Nótese que la tercera afirmación no afirma nada que acontece en A menos R y A mais R. Tá? Isso vai depender do caso particular da série de potências que estamos analisando. Então, dependendo do caso particular, pode ser que aconteça que a série converja em A menos R, ou que não converja, ou que convirja em A mais R, ou que não convirja em A mais R. Então, por exemplo, esse terceiro caso temos aqui, né? Revisando nuestro ejemplo, tenemos lo siguiente. Para el primer ejemplo, tenemos que nuestro rayo de convergencia para esta serie de potencias va a ser 1, porque tenemos que converge, a serie converge para valores de x que están entre menos 1 y 1, y diverge cuando x en valor absoluto es mayor que 1, de facto es mayor o igual que 1, ¿no? Está verificando esa tercera condición. Y aquí, entonces, el primer ejemplo tiene un rayo de convergencia 1. ¿Tá? Y aquí también esa serie de potencia también tiene rayo de convergencia 1, porque estamos viendo que converge en ese intervalo y va a diverger no intervalo, en ese intervalo. Luego, el rayo de convergencia va a ser 1. Y después, cuando e igual a 1, a gente analizó cada caso separadamente, ¿no? Cuando x for 4 o cuando x for igual a 2, a gente analizó separadamente. Entonces, en este ejemplo, el rayo de convergencia es 1 para esa serie de potencias. Bien,
o intervalo de convergencia de una serie de potencias, o también llamado de dominio, es aquel intervalo. Ahora ya sabemos que va a ser un intervalo debido a ese resultado. ¿Tá? Entonces, o intervalo de convergencia va a ser aquel intervalo que consiste de todos los x para los cuales a serie de potencias converge. Entonces, en ese ejemplo 5 estoy mencionando que no primeiro caso, né? No primeiro caso, aqui, temos que o intervalo de convergência somente vai ser o número A. No segundo caso, o intervalo de convergência seria todos os números reais. E no terceiro caso, o intervalo de convergência pode ser uma das quatro possibilidades. Dessas quatro possibilidades. Certo? Bem, então agora vamos ver um exemplo para determinar o raio de convergência e o intervalo de convergência de essa série de potências. Ok. Bem, para determinar o intervalo de convergência, ou melhor dito, o raio de convergência, vamos a aplicar o teste da razão. Esse é nosso enésimo termo, fazendo o limite desse cociente em valor absoluto, teríamos essa expressão. Simplificando, vamos dar essa expressão. E agora, quando n cresce ilimitadamente, o limite vai ser essa expressão. Agora, qual a conclusão? É que se isso fosse menor que 1, então isso é equivalente a o valor absoluto de x ser menor que 1/3. Então, nesse intervalo, nossa série vai convergir. E se for maior que 1, ou seja, no intervalo quando o valor absoluto de x é maior que 1/3, nossa série vai divergir. Então, a conclusão é que o raio de convergência para essa série de potência é 1/3. Agora, o que acontece quando x é menos 1/3 ou 1/3? A gente tem que analisar por partes. Vamos a considerar o primeiro caso. Vemos que nesse caso essa série vai se transformar nessa série de números reais, que é uma p-série, né? Ou podemos comparar com uma p-série com p igual a 1 meio. E, bem, essa série vai ser divergente. E quando x for 1/3, né, nossa série de potências transforma-se nessa série, que é uma série alternada, que podemos ver, usando o teste da série alternada, que essa série vai ser convergente. Conclusão, nossa série de potências, essa série de potências vai convergir nesse intervalo. Então, esse é o intervalo de convergência. Depois, temos outro exemplo. Encontrar o intervalo e o raio de convergência dessa série. Novamente, para determinar o raio de convergência, vamos aplicar o teste da razão. Queremos calcular esse limite, fazemos as contas, simplificamos e agora calculamos o limite, que dá essa expressão. Então, quando isto for menor que 1, isso é equivalente a ter essa desigualdade. E isso vai ser maior que 1 se tivermos essa desigualdade. Em outras palavras, o raio de convergência vai ser 3. Tá? Lembrar como era o enunciado número 3 do teorema número 1. Existia um R tal que a série converge nesse intervalo e diverge nesse intervalo. Já temos o raio de convergência. Agora vamos analisar ou determinar o intervalo de convergência. Que estaria faltando analisar quando esse limite é igual a 1, porque o teste da razão não proporciona informação quando o limite é igual a 1. O valor absoluto de x mais 2 dividido por 3 é 1 quando x é igual a 1 ou quando x é igual a menos 5.
Então, analisando em x igual a 1, que temos? Em x igual a 1, nossa série de potências vai ficar essa expressão, que fica essa série, que obviamente é divergente, tá? Aqui pelo teste da divergência. E quando x for menos 5, temos menos 5, aqui seria menos 3an, né, que está aqui, que fica essa série que também é divergente, tá bom? Então, neste caso, o intervalo de convergência é o intervalo aberto que seria o intervalo aberto. Temos x mais 2 maior que menos 3 y menor que 3. Então, teremos que x vai ser maior que menos 5 y menor que 1. Esse vai ser o intervalo de convergência. Tá? Porque en menos 5 y 1, nossa série é divergente. Bem, tendo visto alguns exemplos de como determinar o raio o intervalo de convergência de uma série de potências, agora vamos a ver como algumas funções são representadas através de séries de potências. Então, o que devemos ter na mente é essa igualdade. Tá? A função 1 dividido por 1 menos x é representada como série de potências centradas em zero através dessa série de potências. Isto quando o valor absoluto de x é menor que 1. Então, usando esse resultado, a gente pode representar como série de potências outras funções. Por exemplo, temos essa função. Agora, essa função pode ser reescrita, né, dessa forma. E agora, isto seria uma variável y, né? 1 menos 1 dividido por 1 menos y vai ser igual a essa série de potências quando o valor absoluto de y for menor que 1. Então, é por isso que obtemos essa série de potências. Agora, bem, a gente pode perceber que esse termo é a mesma coisa que isto. E essas igualdades são válidas quando o x quadrado em valor absoluto é menor que 1. Mas isto é equivalente a o valor absoluto de x ser menor que 1. Então, dessa forma, estamos representando essa função como a série de potências menos 1 a n x a 2n. De n de 0 até infinito, quando o valor absoluto de x é menor que 1. Veamos outro exemplo. Essa função. Vamos a representar como série de potências. Então, podemos perceber que temos essa igualdade, certo? Estamos deixando no denominador em evidência o número 2. Tá? Agora, esta parte temos que tentar transformar na forma da função que a gente sabe representar como série de potências. 1 menos x, né? Então seria 1 menos essa expressão. Então, isto é obviamente igual a 1 meio por essa função. Agora, essa função já está no formato de 1 dividido por 1 menos algo. Tá? E isso pode ser escrito como esse algo a n, né? Sumando n desde 0 até infinito, se o x em valor absoluto for menor que 1. Então, é por isso que temos essa igualdade, né, como série de potências. E podemos ver o seguinte, isto é a mesma coisa que está aqui. E como temos 1 meio, está multiplicando, por isso vai aparecer 2an mais 1. Tá bom? Mas note-se que essa igualdade aqui, essa igualdade é válida se o valor absoluto de menos x meios fosse menor que 1. Por isso temos essa condição. Logo, isto é equivalente a valor absoluto de x ser menor que 2. Então, dessa forma, essa função é representada como essa série de potências quando o valor absoluto de x é menor que 2. Outro exemplo. Agora temos essa função
que podemos escribir x cubo multiplicado por esa función, más esa función ya sabemos cuál es su representación como serie de potencias centrada en 0, ¿no? Está aquí, ya vimos. Ahora, ven, por tanto, esa función va a ser representada como esa serie de potencias. Tenemos x cubo por xn, xn más 3. ¿Tá? Bem, esto nuevamente es válido cuando, como tínhamos esa igualdad, si el valor absoluto de x era menor que 2. Entonces, esa serie de potencias es la representación de esa función cuando el valor absoluto de x for menor que 2. ¿Cierto? Bien, y nótese que esa igualdad, ¿no? A serie geométrica é convergente no intervalo aberto de menos 1 a 1. De fato, o intervalo de convergencia de esa serie es o intervalo aberto de menos 1 a 1. Entonces, eso nos permite concluir que no primero caso esa serie representa esa función y o intervalo de convergencia de esa función va a ser o intervalo de menos 1 a 1. No segundo caso, esa función es la representación en serie de potencias de esa función y o intervalo de convergencia va a ser menos 2, 2. Y similarmente para o tercero caso, porque o tercero caso esa igualdad debía-se ou deve-se ao segundo exemplo. Bem, agora vamos a apresentar um resultado muito importante envolvendo séries de potências. Se tivéssemos a série de potências, aqui tem, não está escrito propriamente, seria essa série Cn x menos a n. Y esa serie de potencias tiver rayo de convergencia R positivo, lembrar que significa esto, o sea que a serie converge, esto converge en x menos a, valor absoluto menor que R, y diverge en x menos a, valor absoluto mayor que R. Entonces, a función dada pela soma da serie de potencias, esa función f es una función diferenciable nesse intervalo. Cuando una función es diferenciable, por tanto va a ser continua. ¿Y cómo podemos calcular a derivada de esa función f? A derivada puede ser calculado como una serie de potencias donde a serie de potencias va a estar formada por los termos que van a ser a derivada de cada termo la serie, la representación en serie de potencias de la función f. ¿Tá? A gente sabe derivar cada termo, ¿no? Esa expresión sería esa expresión aquí. Y ese resultado llama-se de derivación termo a termo. ¿Tá? Bem, y de manera similar podemos calcular a integral da función f, a primitiva, va a estar dada por una serie de potencias, siendo que a serie o resultado, a primitiva da función f, va a ser a serie de potencias donde cada termo va a ser a integral dos termos da representación como serie de potencias da función f. Ou seja, a gente faz uma integração termo a termo. Né? Temos essa expressão vai ser igual a essa expressão. Isso que está falando desse resultado. E cada termo aqui sabemos integrar, né? Sabemos integrar, vai ser essa expressão. E note-se como estamos calculando integral indefinida, sempre vai botar mais uma constante maiúscula adicional. E além disso, o teorema fala que, bem, a derivada está siendo representada como serie de potencias, esa serie de potencias que representa a derivada también va a tener rayo de convergencia R. Y a integral, que es representada por esa serie de potencias, también va a tener rayo de convergencia igual a R. Porém, tenemos la siguiente observación: o intervalo de convergencia
da derivada e da integral não permanece igual ao intervalo de convergência da série de potências que representava a função f. Ok? Então temos que ter isso em conta. Então, quando derivamos ou quando integramos uma série de potências, únicamente preservado o raio de convergência. O intervalo de convergência não necessariamente é preservado. Pode ser que em alguns casos seja preservado, em outros não. Então, aqui vamos a ver um exemplo. Estamos considerando uma função que é representada como série de potências dessa forma. E vamos determinar o raio de convergência. Então, aplicamos o teste de razão, né? Fazendo as contas, vemos que o limite dá valor absoluto de x. Então, a conclusão vai ser, quando o valor absoluto de x for menor que 1, a série vai ser convergente. Quando o valor absoluto de x for maior que 1, a série vai ser divergente. Conclusão é que o raio de convergência dessa série é igual a 1. Agora, para conhecer o intervalo de convergência, temos que analisar o que acontece quando o valor absoluto é igual a 1. E isso acontece quando x é menos 1 ou quando x é 1. Então, quando x é menos 1, a gente analisa. Temos uma série alternada que podemos ver pelo teste de Leibniz vai ser convergente. E quando x for 1, temos neste caso uma p série com p igual a 2, que também é convergente. Neste caso, então, o intervalo de convergência é o intervalo fechado de menos 1 a 1. Está aqui. Bem, então, essa função, né, quero ilustrar esse resultado com esse exemplo. Então, como tinha raio de convergência 1, e o centro aqui, neste caso, a igual a 0, essa função aqui, essa função, representada por essa série de potências, vai ser diferenciável em a menos r, que neste caso vai ser menos 1, até 1. Agora, sua derivada vai ser representada por uma série de potências que pode ser calculada derivando termo a termo essa série de potências. Pelo teorema 2, a derivada dessa função vai ser derivada de cada termo, x a n, derivada, seria n por x a n menos 1, está aqui, dividido por n quadrado. Tá? Bem, agora, note-se aqui que começava em n igual a 1, né? E a derivada vai começar em n igual a 2. Sempre quando derivamos, se temos uma série com... isto fica claro aqui, se o olhante olha aqui. Tá? Note-se a série de potências começava com uma constante. Né? Começava com uma constante. Temos C0 mais C1, x menos A, e assim continua. Mas derivada constante, porque como estamos derivando termo a termo, na constante é 0, né? E somente vai ficar C1. Então aqui vocês veem o índice nesta expressão tem que começar a partir de n igual a 1. Tá? Então tem que ter cuidado quando derivamos uma série de potências. Tá? Se a série de potências começar com uma constante, então bem, o índice pode ser o índice da derivada da série de potências vai começar com um valor a mais do valor inicial de n. Tá? Bom, neste caso, estava começando em n igual a 1, tá? Em n igual a 1, e a derivada vai ser escrito como essa série de potências, só que agora n igual a 2. Mas a gente pode fazer começar talvez de... neste caso, n igual a 2, teríamos que série? Teríamos x medios mais x, quando n igual a 3, x quadrado dividido por 3, e assim vai, né? Seria essa série. Agora, pelo teorema
sabemos que esa serie de potencias va a tener el mismo rayo de convergencia, va a ser 1. Ahora, ¿qué acontece con el intervalo de convergencia de esa función, de esa serie de potencias? Tenemos que analizar qué acontece en -1 y qué acontece en 1. En -1, esa serie de potencias va a se transformar de esa forma, que va a ser una serie convergente, pelo teste de Leibniz. Y cuando x es igual a 1, tenemos a serie armónica, que es divergente. Entonces, en este caso, a derivada tem intervalo de convergencia, cuando representado como serie de potencias en 0, tem intervalo de convergencia -1, aberto -1, fechado en 1. Y nótese que ese intervalo no es lo mismo que el intervalo de convergencia da función f. Tá? Então, esse exemplo ilustra essa observação. Bem, depois temos um último exemplo que tem 4 casos para determinar ou representar essas funções como séries de potência. Então, temos essa primeira função. Aqui o importante é perceber que quando a gente deriva essa função, quando derivarmos, precisamente vamos obter essa função. Tá? Esse é o ponto crucial para poder representar essa função como série de potências. Que derivando essa função, ao derivar, vamos obter essa função. E como essa série de potências tem raio convergência 1, então podemos derivar termo a termo para todos os x que estão no intervalo de -1 a 1. Mas a derivada de cada termo é essa expressão. Né? Então, essa função representada como série de potências seria essa expressão aqui. Note-se que aqui está começando de n igual a 1, certo? Porque aqui começa com uma constante, então quando derivamos a constante vai ser 0. Então é por isso que vai começar a partir de 1. Mas podemos mudar o índice, né? O valor mínimo de n, podemos fazer 0, fazendo que isto aqui vamos chamar um m, então seria x a m, mais n menos 1 igual a m, significa que n vai ser m mais 1. Quando n começa em 1, m vai começar em 0. Tá? Que é o que está aqui, né? A gente pode trocar a letra m por n sem nenhum problema. E, bem, pelo teorema 2, essa série de potências também vai ter raio de convergência 1. Agora, para determinar uma representação como série de potências dessa função, a gente tem que perceber esse resultado, tá? Essa igualdade. Então, e sabendo que 1 menos x, né, é representado como série de potências como x a n, a soma de x a n, com n variando de 0 até infinito. Então, aplicando integração termo a termo, né, integrando x a n, teremos essa expressão. Note-se mais uma constante, tá? Mais uma constante. Logo, aqui n varia de 0, né? Mas podemos escrever essa série dessa forma. Neste caso, n varia a partir de agora de 1, mais a constante. Agora, para determinar a constante, a gente faz o quê? Avaliamos num x particular onde a gente conhece o valor da função. Então, quando fazemos x igual a 0, vamos ter menos logaritmo de 1 é 0. E quando x é 0, do lado direito temos 0, aqui teria 0. Portanto, a constante vai ser igual a 0. Dessa forma, temos essa representação para o menos logaritmo de 1 menos x como essa série de potências. E bem, a gente estava querendo o que? Logaritmo de 1 menos x, então o logaritmo de 1 menos x vai ser igual a essa série de potências. Isto quando, lembrar, né? Quando x for menor que 1 em valor absoluto. Agora, o outro problema era determinar ou representar o arco tangente como série de potências.
Ven, aquí debemos lembrar ese fato, que a primitiva de 1 mais x quadrado, 1 dividido por 1 mais x quadrado, sua primitiva é o arco tangente. Então, usando essa igualdade e sabendo que já encontramos a representação de 1 sobre 1 mais x quadrado, né? Se vocês olham um caso anterior, cadê? Está aqui, né? Ele é representado como série de potências dessa forma. Então, está aqui. Aqui seria 2, estou refazendo, né? Menos x quadrado a n, tá? Menos x quadrado a n, e isso vai nos dar essa série, menos 1 a n, x a 2n, de n igual a 0 até infinito, integral. Agora, pelo teorema 2, podemos integrar termo a termo. Integrar de x a 2n vai ser x a 2n mais 1 dividido por 2n mais 1, né? Mais uma constante. Agora, para determinar o valor da constante, a gente avalia num valor de x que a gente conhece, o valor da função. Seria x igual a 0. Arco tangente de 0 é 0. Do lado direito vai ficar 0, né? Porque aqui x0 vai ser 0, mais constante. Então, neste caso também a constante deu 0. Dessa forma, o arco tangente é representado como série de potências através dessa série de potências. Novamente aqui, com o valor absoluto de x sendo menor que 1. Tá? Porque essa representação de série de potências era válida quando tínhamos essa condição. E finalmente podemos encontrar uma representação de série de potências para essa integral indefinida, né? Aplicando de maneira direta já. Primeiro, essa função, né, pode ser escrita como x a 7, ou de fato vai ser menos x a 7 a n, n igual a 0 até infinito. Isto quando o valor absoluto de x a 7 é menor que 1, mas isto é a mesma coisa que o valor absoluto de x ser menor que 1. Então, que temos? Agora estamos integrando, mas agora podemos usar o resultado de integração termo a termo. Então, isto seria uma série das integrais de menos x a 7n, correto? Logo, teríamos essa série de potências. Aqui, mais uma constante, né? Mais uma constante. Tá? Tá certo. Teremos com n 0x mais uma constante. Bem, então esse seria o conteúdo que estamos assistindo nesta aula. Trata-se, introduzimos série de potências, vimos dois resultados e depois a gente estava ou vimos exemplos de funções que podem ser representadas como séries de potências.